Olá, querida turma do sétimo ano da Escola Cristã Eduardo Miller. Eu sou o professor Rodrigo de História e Estudos Amazônicos e esse é o nosso encontro virtual para que a gente dê conta do conteúdo da nossa terceira avaliação, encerrando assim nosso volume 2 do livro Conquista. Sem mais delongas, vou pedir para que vocês acompanhem esta videoaula com o livro aberto na página 50, capítulo 8, que se chama Povos do Brasil. Nós estamos estudando o contexto das grandes navegações em Europa, o contato dos europeus com o continente americano, tanto o que hoje é o continente da América do Norte, quanto agora o continente da América do Sul e Central. Então, nós vimos os diferentes povos que habitavam esses continentes, focamos nos maias, nos incas e nos astecas, e agora nós vamos ter um apanhado geral dos povos do Brasil, né? A gente vai ver que a pluralidade de povos, a diversidade étnica dos povos do Brasil é tão grande que a gente não vai poder generalizar como todos esses povos se organizavam. Mas algumas questões, os arqueólogos e os antropólogos, que são os profissionais que estudam os povos que antes eram chamados de povos primitivos e agora a gente entende como os povos originários do Brasil, e aquele passado que é impossível de remontar a partir da história, assim, com fontes escritas. Então, esses dois grupos de profissionais, de estudiosos, vão nos ajudar a entender como eram os povos do Brasil antes da chegada dos europeus. Então, nós vamos ter um direcionamento dessa aula mais para entendermos e evitarmos grandes preconceitos que eram muito comuns quando o nosso estudo sobre os povos do Brasil ainda era muito pequeno, muito incipiente. Então, vamos lá. Volume 2, página 50, capítulo 8, Povos do Brasil. Nós vamos entender como eram os primeiros habitantes do Brasil, nós vamos entender os costumes e as tradições deles, nós vamos entender as crenças deles, as guerras, como eles viam isso e a atualidade dos povos do Brasil. Não é apesar de ser uma aula de história, essa aula ela tem forte conexão com o presente porque a gente vai entender como ainda estão se organizando os povos indígenas do Brasil hoje, e esse é o fator fundamental para que a gente estude história, né? Entender o nosso presente a partir do nosso passado. Vamos lá comigo. Então, os primeiros habitantes do Brasil, na página 51, é um tópico que vai tratar sobre como nós conseguimos pesquisar sobre os povos indígenas que moravam aqui no Brasil. Então, aqui acima eu trouxe uma foto de um indígena mostrando um vestígio arqueológico que é chamado de Terra Preta de Índio. Essa Terra Preta de Índio, ela é uma terra escura, escurecida, muito fértil, que ela é hoje tida como um vestígio arqueológico, ou seja, uma fonte que dá para me dizer como que o ser humano ocupou aquela terra. Então, a Terra Preta de Índio é uma terra que foi constante, que está em um local onde foi feito uma constante ocupação. Então, sempre que é encontrado terra preta, principalmente no solo amazônico ou no solo da Mata Atlântica, que é onde os indígenas habitavam antes dos portugueses chegarem, e eu tenho um indício de que ali se fixou comunidades indígenas e aquela terra passou por diversos usos, agricultura, queimadas, produção de cerâmica. Então é uma terra que é criada pelo homem, diferente da terra criada artificialmente. Do lado também tem a foto do professor Higino. Ele foi um indígena que colaborou muito no estudo dos vestígios arqueológicos encontrados em sítios e vestígios da origem visual, né? Fontes visuais, que são as pinturas rupestres que a gente viu no ano passado em estudos amazônicos. Nossa Amazônia está recheada desses vestígios deixados por povos originários, povos indígenas que viveram aqui antes da chegada dos europeus. E esse professor indígena, ele era um grande sábio do povo dele, tinha conhecimento, ajudou arqueólogos brancos, arqueólogos brasileiros e do mundo inteiro a interpretar essas fontes visuais de acordo com o
conhecimento que ele tinha, que ele trouxe do povo dele, não é? E ele, claro, recebeu muito reconhecimento por isso, é um professor hoje falecido, mas que contribuiu muito para entender como os primeiros habitantes do Brasil se organizavam. Para isso, ele se utilizou de fontes orais e visuais, ou seja, os povos indígenas do Brasil não deixaram a escrita. Então, todo o conhecimento que a gente tem deles hoje é a partir de vestígios arqueológicos, que são aqueles vestígios encontrados em sítios, e fontes orais, visuais e, como disse, da cultura material, que são os vestígios arqueológicos. Objetos, pinturas, a terra preta de índio. Então, esses são os vestígios que consegue-se ter dos povos originários do Brasil. Depois que os europeus chegaram no Brasil, eles começaram a produzir relatos. Os relatos produzidos pelos viajantes europeus no Brasil a partir do ano de 1500 também são fonte para que se historie o passado dos povos indígenas no Brasil. Esses relatos eles estão produzidos em escrito, porque o europeu já tinha desenvolvido sua metodologia de escrita, só que nós precisamos atentar para esses relatos. Eles estão carregados da concepção dos europeus sobre os povos indígenas. Bem, os europeus têm seus costumes, suas tradições, sua religião. Entram em contato com o povo indígena do Brasil que tem costumes diferentes, tradições diferentes, religiões diferentes. É claro que o povo europeu vai estranhar a cultura, o costume do povo indígena. E ele vai deixar isso bem explícito, bem claro nos relatos. Então é comum que a gente encontre nos relatos muito preconceito, muito estranhamento, muita até a prática da demonização, porque o que não era aceito pelo europeu era tido como prática demoníaca, diabólica, contra a religião do europeu. Mas isso a gente vai desenvolvendo ao longo das aulas, né? A gente estuda justamente para isso, para entender por que pensavam assim, não é? Então vamos tentar entender um pouco melhor dos povos indígenas através dos mapas na página 52 e 53. O tópico é troncos linguísticos e eu já trago aqui a definição do que é troncos linguísticos para vocês. Troncos linguísticos são grupos de famílias de línguas aparentadas, ou seja, línguas semelhantes que podem ser chamadas de línguas parentes por terem alguma ligação, alguma conexão, alguma semelhança e uma possível origem comum. O nome é tronco porque, como o tronco de uma árvore, o tronco é um só, mas quando a árvore chega na copa dela, no topo, ela vai ramificando em diferentes galhos e por fim dos galhos eu tenho as folhas. Pense em cada folha como uma língua indígena, um idioma. Mas uma árvore que tem vários galhos e várias folhas, ela tem um só tronco. Então, o tronco linguístico seria essa origem comum, seria esse agrupamento, essa família. E as folhas e os galhos seriam os idiomas. Se vocês verem o mapa que está aqui acima, que é o mesmo mapa da página 52, vocês verão que eu tenho o tronco linguístico Tupi-Guarani, tronco linguístico G, o Aruaque, o Cariba, o Cariri, o Pano, o Tucano, o Charruá e até outros grupos de troncos linguísticos que não estão explícitos nesse mapa. Mas a gente vê o quê? A diversidade dos grupos indígenas com base na classificação linguística. Quem estudou isso? Foram os europeus, principalmente os linguistas, que são aqueles estudiosos das línguas, e os antropólogos, que são os estudiosos dos povos, tanto indígenas quanto povos tradicionais, povos de outras localidades que ensinam-nos as formas diversas de se organizar, formas que não só a nossa, né? Não só a nossa forma europeia, cristã, né? Que vem desde lá da Grécia, de Roma. Os antropólogos estudam outras sociedades que nos mostram diferenças e semelhanças com as nossas, né? Então, eles estudaram os povos indígenas desde que os europeus chegaram. A antropologia é uma ciência que ela vai nascer ali no século XVIII, XIX. Ela vai enviar uma ciência que os pesquisadores vêm para o Brasil e estudam os povos indígenas, estudam a língua e classificaram, né, esses povos nesses grupos. Os povos indígenas hoje se utilizam sim dessa classificação linguística para que eles se autodeterminem.
Não fiquem confusos que logo logo eu vou chegar lá, vou explicar melhor. No mapa da página 53, eu vejo hoje todas as famílias linguísticas atualmente. Esse mapa está elaborado a partir de um site, ele está relativamente atualizado, né? E eu vejo aqui que o mapa está contando 45 famílias de línguas, né? 45 famílias linguísticas. Então, o tronco é o mapa 52. O tronco maior, Tupi-Guarani, ele agrupa diversos grupos e diversas famílias linguísticas dentro do tronco Tupi-Guarani. No mapa da página 53, eu já tenho as famílias que podem estar dentro desse tronco Tupi-Guarani. Só que esse mapa da página 53, ele mostra atualmente as línguas indígenas faladas na atualidade. O mapa da página 52, que é esse que está aqui acima, ele fala tanto dos povos quando os europeus chegaram até os povos do dia de hoje, né? Então, a gente vê que os povos indígenas habitavam muito o litoral do Brasil, ou seja, a região Nordeste, Sudeste e Sul, e o interior também. Hoje, qual é a grande diferença comparando o mapa da página 52 com o mapa da página 53? É que os povos estão habitando cada vez menos o litoral e cada vez mais o interior do Brasil. E outra, a região norte, centro, sul e norte do Brasil. Ou seja, grande concentração dos povos indígenas no Brasil hoje está na região centro-sul e na região norte, mais precisamente também na floresta amazônica, no Pantanal, no Cerrado e nas regiões ali próximas ao Paraguai, Uruguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela e as Guianas. Então, se eu chegar na prova e perguntar para vocês as diferenças hoje da ocupação do indígena no passado, quando o europeu chegou, para a atualidade, vocês já sabem o que me responderem, não é? Muito bem. Vamos passar aqui para a página 54, onde trouxe um slide que ele não está presente aqui como um tópico no livro de vocês. Mas ele vai tratar esse texto, eu vou resumi-lo, que ele está tratando da organização dos povos indígenas. O primeiro aspecto é que os indícios da ocupação dos povos indígenas aqui no Brasil é de mais de 12 mil anos. Vocês lembram da aula de estudos amazônicos do sexto ano, onde a gente viu duas possíveis teorias da ocupação da América. Uma de que o ser humano veio pela África, passou pelo continente asiático, cruzou o globo e chegou ao continente americano através do Estreito de Bering. A outra possibilidade é que os primeiros habitantes do continente americano vieram navegando pelo Oceano Pacífico e chegaram ao continente americano. Ambas são aceitas ultimamente, inclusive a hipótese de que eles atravessaram o Oceano Pacífico, ela é mais aceita hoje do que a hipótese por via terrestre, mas todas elas são aceitas porque os indícios arqueológicos que são encontrados, eles reforçam a cronologia da possibilidade da ocupação dos primeiros habitantes ser de há mais de 12 mil anos, né? Então, 12 mil anos atrás, os primeiros habitantes tiveram suas organizações, organizaram-se, estabeleceram-se no continente americano, mais precisamente no Brasil. Esses povos, inicialmente, foram conhecidos por terem a economia deles baseadas em caça e coleta e pela prática do nomadismo, ou seja, o nomadismo, como vocês bem lembram, é o não estabelecimento desses povos em uma faixa de terra por muito tempo. Eles ali ocupavam enquanto aquela terra fornecesse para eles as condições de vida. Do momento em que eles esgotavam os recursos naturais ali, esses grupos saíam daquela localidade e iam procurar outras localidades e baseavam sua economia na caça e na coleta. Já com o passar do tempo, durante o período neolítico, como nós estudamos, né, esses povos vieram a se tornar agricultores e sedentários, ou seja, passaram a se estabelecer na terra por mais tempo, passaram a desenvolver a agricultura, o cultivo, o plantio dos seus alimentos e a ocupar essas terras por mais tempo. Aí elas se esgotavam, eles novamente desenvolviam técnicas para renovar aquela terra e continuar habitando um lugar por mais tempo, que um lugar que possa oferecer-lhes a segurança, tá bom?
Óbvio, isso fortaleceu o surgimento das aldeias, que são os grupamentos. Hoje a gente conhece a localidade onde os povos indígenas moram, a gente chama de aldeia, a gente não chama de cidade indígena, a gente não chama de tribo, nós chamamos de aldeia. É o nome mais correto para designar a organização social dos povos indígenas. E isso vem desde o passado. Povos indígenas do passado se organizavam em aldeias. Povos indígenas hoje também continuam se organizando em aldeias. Bem, eles são conhecidos pela ligação com a natureza, porque é da natureza que se tira o sustento financeiro, o sustento alimentar, o sustento social. A ligação com a natureza é uma característica dos povos indígenas. Inclusive, é muito comum, no senso comum, nós acreditarmos que todo indígena ele tem que estar ainda ligado à natureza. Ele tem que ainda estar vivendo em constante contato com a natureza, senão ele não é indígena. Ele tem que adorar a natureza como uma divindade. Não é bem por aí. A gente entende hoje, os estudos nos mostram que o povo indígena precisava sim da natureza, desenvolveu sim uma relação mais forte com a natureza, com os animais, desenvolveu saberes, porque ele aprendeu a usar os recursos da natureza para a sua vida. Então, a ligação com a natureza é devido ao saber que o povo indígena, os diversos povos indígenas do Brasil, eles estabeleceram com a natureza. Bom, e a divisão do trabalho por gêneros. Isso tudo, gente, está na página 54, 55 e 56. O modo de vida dos indígenas. Está bem detalhadinho aí nessa parte do livro de vocês. O que eu estou fazendo aqui é explicando. Uma característica que está presente no livro de vocês é o fato da divisão do trabalho. Homens tinham tarefas específicas de caçar alimentos quando eles praticavam a caça, pescar peixes quando eles praticavam a pesca, defender os seus territórios quando eles praticavam a guerra, e as mulheres tinham o dever de cultivar a terra quando eles desenvolviam a agricultura, organizar a aldeia, cuidar dos assuntos políticos da aldeia, cuidar das crianças, enquanto as crianças também tinham suas tarefas domésticas, as suas brincadeiras, não é? As crianças tinham acesso a brinquedos indígenas, eles fabricavam brinquedos. Então existia essa divisão do trabalho. Aos indígenas do sexo masculino, determinadas tarefas, às indígenas do sexo feminino, determinadas tarefas, e as crianças também tinham suas determinadas tarefas. Todo o povo indígena organizava-se assim? Não. Dependendo do povo indígena que for estudado, encontrado, eu vou ter uma característica de organização específica. Eu posso generalizar todos os povos indígenas do Brasil através dessa organização? Não. Eu posso entender que esse é o padrão, né, de organização, e aí eu vou verificando, estudando o povo de acordo com a sua especificidade e vou enquadrando ou não nesse padrão aqui que eu estou mostrando para vocês, tá bom? Vamos evitar generalizar, vamos evitar o preconceito, chamar todos os indígenas de iguais, porque eles são muito diferentes entre si. Na página 56, a gente tem os costumes e as tradições indígenas. Eu trouxe para vocês aqui esses costumes mais conhecidos. Primeiro é o desenvolvimento da arte plumária. A gente vê aqui nessa foto ao lado, aqui embaixo, que alguns indígenas, não são todos, eles se enfeitam com o uso de plumas de animais, tá bom? Então, alguns indígenas usam, alguns indígenas não usam. Então, vocês veem na página 58, vocês vão ter uma atividade que vai perguntar justamente isso, tá bom? Pinturas corporais. Os dois exemplos aqui de fotos mostram pinturas corporais. Uma pintura corporal legítima no corpo todo, a outra na face, tá bom? Então era costume dos povos indígenas pintar o corpo e o rosto, e essa pintura, ela tinha um padrão diferente. Cada padrão determina, então, facilita com que eu identifique. Por quê? Alguns povos utilizavam um padrão, outros povos utilizavam padrões diferentes. Os padrões não eram iguais. Todo povo indígena pintava seu corpo e seu rosto? Não. Todo povo indígena que pinta seu corpo e seu rosto pinta da mesma forma? Também não. Bom,
Desenvolveram também a arte em cerâmica, que é uma importante fonte da cultura material para eu entender os costumes desse povo. Aqui na página 57 vocês têm arte em cerâmica e as esculturas em madeira também. Então eles desenvolveram arte, lembrem do sexto ano, os artefatos líticos polidos. Eles fabricaram sim pontas de lança, vasos de cerâmica, inclusive os povos indígenas aqui da Amazônia, marajoaras, né, que habitaram a ilha do Marajó, eles desenvolveram cerâmica, desenvolveram um estilo de cerâmica, que foi aquela cerâmica marajoara, desenvolveram um padrão de pintura, que é o padrão marajoara, não é? Então lembrem-se disso para que vocês entendam como é esses costumes dos povos indígenas. Já na página 60, a gente vai ver a religiosidade indígena. Eu trago aqui a foto de uma personalidade, tá? A gente vai já chegar nela. Primeiro, a gente tem que entender a religiosidade indígena dentro da própria cosmologia dele. O que significa cosmologia? Significa como alguém ou um povo entende o seu universo. Então, a religiosidade indígena ela está atrelada ao modo como ele entende o universo. Pensem comigo. Como nós, descendentes, né, de uma civilização europeia ocidental, porque somos fruto de uma colonização portuguesa, uma mestiçagem com um povo indígena e um povo africano, mas que seguimos o modelo de organização ocidental que vem desde Grécia, Roma, universidades, saber científico, entendemos o nosso mundo. Entendemos a Terra como redonda, há quem diga que ela é plana, né? Mas aqui em ciências vocês têm contato com a ciência mais atual que diz, ainda atesta que a Terra é redonda, ela gira em torno do próprio eixo e gira em torno do eixo do Sol e produz dias com determinadas horas. Nós entendemos os seres, a vida de uma determinada forma, os animais, nós entendemos a partir do sistema orgânico dos animais, células, sangue, etc. Temos toda uma explicação para isso. Quem nos criou, os que acreditam, né, os que são cristãos, os que são crentes, têm alguma outra religião, acreditam que foram criados por esse poder superior, que tem o nome de acordo com a tradição que vocês seguem, com a religião que vocês seguem, né? Se é Deus, se é como nós vimos os muçulmanos que chamam Deus de Alá. Então, isso é dizer a nossa cosmologia. Fomos criados por um Deus, temos a religião tal, nós explicamos o mundo dessa forma. Os povos indígenas têm a explicação do mundo deles de uma maneira particular, diferente da nossa. Isso é cosmologia. A cosmologia indígena ela é particular, ela é diferente da nossa. E ela é igual para todos os povos? Não. Existem povos indígenas que têm uma compreensão de mundo diferente de outros povos indígenas. Eles podem ser vizinhos e terem completamente noções diferentes do mundo. Mas a gente tem que entender que eles têm sim compreensão do mundo, eles têm sim suas divindades e eles geralmente são politeístas, geralmente eles acreditam em mais de uma divindade, eles acreditam que o poder divino também pode estar expresso na natureza, nos seres viventes. Alguns povos indígenas acreditam que toda entidade viva, qualquer ser que esteja animado, que se mova, ele tem ele seja um espírito, ele tenha um espírito dentro dele. Alguns povos indígenas acreditam que até as pedras podem ter um espírito dentro delas. Então, são diversas compreensões, diversas cosmologias que podem ser diferentes, semelhantes, mas que devem ser aceitas, respeitadas, e a gente não pode dizer que os povos indígenas não têm cultura, não têm compreensão do mundo em que eles vivem, porque eles sim têm muito, tá? Como é que eles passam esse conhecimento? Através de lendas e mitos. O que são lendas e mitos? São narrativas que elas têm uma função de transmitir conhecimento, transmitir oralmente o conhecimento sobre a criação e o desenvolvimento do mundo. Então, geralmente tem uma pessoa destacada na sociedade, no grupo indígena, que ela é responsável por transmitir esse conhecimento através de lendas e mitos aos mais jovens. Tem a figura do pajé ou do xamã, que pode ser tanto homem quanto mulher. Eu trouxe a foto de uma xamã. Essa xamã ela é uma xamã indígena do Acre, né, mora no estado do Acre, da etnia Iauanauá, e ela é uma das poucas xamãs
mulheres existentes no Brasil e ela detém o conhecimento religioso do povo dela. Então ela aprendeu a tradição, aprendeu através dos mitos, das lendas, das narrativas, como que o povo dela foi criado, como ele se organiza, quem são suas divindades, e ela traz com ela o saber de como conectar o povo dela ao poder superior do que o povo acredita, ao Criador, a essa força criadora. Então a dela ela se utiliza para curar pessoas doentes, utiliza o saber das plantas medicinais, das medicinas que a natureza dá, né? Porque nós sabemos hoje, praticamente todo remédio que a gente encontra na farmácia, ele tem um composto na natureza. Os povos indígenas não sintetizam os remédios em comprimidos. Eles sabem usar os remédios disponíveis na natureza para tratar doenças, tratar condições de dificuldades, para vencer dificuldades, entendem o que são os venenos, o que são os remédios, entendem de cura, de morte, etc. Tudo isso, quem detém esse saber é geralmente essa figura destacada que recebe o nome de pajé ou de xamã, tá bom? Vamos entender o significado da guerra para alguns povos indígenas. Ela está ligada àquela dicotomia, ou seja, duas atitudes que eu lhes mostro desde o sexto ano. As relações de acordo e as relações de conflito. Uma relação de acordo é aquela relação onde se estabelece a negociação pacífica, ou seja, quando vocês têm que estudar aqui essa aula de hoje e os pais de vocês ou responsáveis determinam, vocês vão estudar essa aula de hoje, vocês vão ficar aqui assistindo durante toda a duração dela e no final vocês vão fazer atividade. Feito isso, vocês vão poder sair e brincar. Vocês acatam isso, vocês assistem a aula, resolvem o exercício e vão brincar, né, na casa de vocês. Isso é uma relação de acordo. Agora, quando o responsável de vocês determina que vocês vão ter que assistir a aula, resolver o exercício e depois vocês podem brincar, vocês não resolvem o exercício, não assistem a aula, vão brincar e o responsável de vocês aplica algum tipo de punição, seja um castigo, uma proibição, isso é uma relação de conflito, porque existe uma relação de desigualdade. Existe uma relação de punição. Existe algo que vocês queriam fazer e algo que vocês não puderam fazer, e aí vocês vão ser punidos por isso. Isso é um conflito. Geralmente a gente pode resumir as relações de acordo em: acordo é pacífico, ou seja, tem paz. Conflito é violento, existe violência, existe ruptura, existe desacordo. Então a guerra faz parte das relações de conflito, mas não somente. Apesar da guerra ser uma manifestação violenta, uma batalha entre dois povos indígenas, ela também pode ser uma relação de acordo, tá bom? Ou seja, povos que são inimigos há anos, eles têm a necessidade de guerrear entre si para fazer valer as suas tradições, o seu ligamento com a ancestralidade, tá bom? Então, a ancestralidade, ou seja, os povos, os antigos ancestrais dos povos indígenas, eles já são inimigos de outros povos, isso existe, aqui não existiu, e a guerra entre eles pode ser específica como um ritual. E aí essa questão ritualística da guerra é muito explorada no material de vocês na página 61 e 62. O povo Tupinambá, que foi uma etnia aqui indígena do Brasil, etnia vocês entendam como povo, etnia é como se fosse a nacionalidade do povo, do indígena. O indígena ele é brasileiro hoje por pertencer ao Brasil, mas ele tem a sua etnia própria, que pode ser a demarcação do povo dele, que mostra ali como ele é diferente de outros povos indígenas. Então, os tupinambás são uma etnia, os tupis são uma etnia, os guaranis são outra etnia, os caingangue, os iauanauás, todos são indígenas, sim, brasileiros, sim, mas pertencem a diferentes etnias. Deu para entender? Então, vamos lá. A etnia tupinambá, ela foi uma etnia que o povo europeu teve contato, o português teve contato no ano de 1500. Quando o europeu entrou em contato com o povo tupinambá, ele percebeu que o povo tupinambá tinha uma prática da guerra que ficou conhecida como o ritual da antropofagia. Como era? Nessas duas pinturas aqui, vocês podem observar que tem pessoas comendo, ingerindo partes de corpos humanos. A antropofagia é justamente por isso.
homem humano, fagia, comer. É o ritual de ingerir partes do corpo humano. Mas era como o que a gente fica bem conhecido como aqui canibal, né? A gente tem um entendimento da palavra canibal, aquele que come carne humana. Mas o indígena não era canibal, ele era praticante do ritual da antropofagia. E nem todos, tá bom? Isso é específico do ritual da etnia Tupinambá. O europeu, quando chegou aqui, e esse europeu chamado Hans Staden, foi um alemão, ele ficou durante algum tempo cativo numa aldeia tupinambá e ele observou esse costume. Quando os tupinambás entravam em guerra uns com os outros, eles entravam em guerra com outra etnia indígena, eles venciam a guerra e capturavam o guerreiro mais forte da outra etnia, da outra aldeia. E esse guerreiro mais forte, ele não era morto imediatamente, ele era levado como prisioneiro para dentro da aldeia Tupinambá, ele lá morava, ele lá era alimentado, ele poderia ter relações amigáveis com o povo Tupinambá, e ele era alimentado para ficar bem forte, para em um determinado dia ele ser morto, as partes do corpo dele seriam cortadas e seriam servidas para toda a aldeia. Por quê? Porque acreditava-se que, ingerindo a carne de um guerreiro forte e valoroso, corajoso, valente, o povo Tupinambá estaria adquirindo essa mesma força, essa mesma coragem, esse mesmo vigor que aquele guerreiro tinha. Então essa prática, ela era mais ligada a um ritual do que a uma simples alimentação. Eles não utilizavam de comer a carne do guerreiro forte para se alimentar. Eles tinham seus alimentos, mas ingerir um pedaço de carne de um guerreiro era um ritual que fazia parte daí dos costumes e das tradições ligadas à guerra dos Tupinambás. Essas duas imagens elas foram produzidas por europeus. Lembram no começo desse vídeo que eu falei que os europeus carregaram a visão deles de preconceito? Então, é possível que não fosse tão assim, não é? A gente não tem como saber medir em que medida o europeu utilizou de preconceito para produzir essas pinturas, esses relatos. Talvez se os próprios indígenas fizessem seus próprios retratos do que era antropofagia, a gente teria um entendimento mais próximo da realidade, não é mesmo? Ok? Qualquer dúvida vocês vão reler aqui a página 61 e 62, grifar, pesquisem na internet antropofagia, vocês vão encontrar essas mesmas fotos e a mesma explicação que eu estou dando aqui, tá bom? Agora a gente vai entender os tempos atuais dos povos indígenas e a luta pelos direitos deles, tá bom? Eu trouxe aqui essa imagem, antes que vocês perguntem, são povos indígenas Caingangue, sim, acessando a internet, tá? Hoje em dia nós temos, o Brasil habita solo de 900 mil indivíduos, pessoas indígenas. Ou seja, estudamos os indígenas no contato dos europeus a partir do ano de 1500, mas hoje ainda existe a presença de povos indígenas no Brasil, no território brasileiro. Então, hoje, atualmente, de acordo com o censo 2010, 900 mil pessoas são indígenas no solo brasileiro. São pertencentes a mais de 255 povos diferentes, ou seja, 255 etnias diferentes, né? Existem 100 grupos indígenas que ainda se encontram em isolamento, ou seja, eles não estabelecem contato com os brasileiros, não é? Com os outros brasileiros que moram na cidade. Eles chamam os brasileiros de branco, o povo branco e o povo indígena. Existem indígenas que sim frequentam a cidade do branco, frequentam as grandes capitais. Se vocês perguntarem se existem indígenas que estão em Belém, que moram em Belém, sim, inclusive existem indígenas que estudam nas universidades. Eu possuo diversos colegas indígenas que estudam comigo na universidade. Eles fazem o mesmo curso de mestrado que eu, eles leem os mesmos textos que eu, estudam os mesmos assuntos que eu, mas eles moram em Belém, mas eles não deixam de ser indígenas. Eles estão na cidade, eles têm acesso à escolaridade, ou seja, eles estudaram assim como vocês estudaram em escolas, assim como vocês estão estudando, eles também estudam com livros, com papel, com caneta, têm acesso à tecnologia, smartphone,
notebook, tablet, internet, televisão, mas não deixam de ser indígenas, tá bom? Então, o acesso à tecnologia não descaracteriza um povo indígena. Pelo contrário, imaginem que os indígenas têm um trabalho de continuar documentando as tradições, os costumes, a religião, o idioma deles. Então, eles usam a tecnologia para ajudá-los a fazer essa manutenção dos costumes deles, tirar fotos dos rituais, escrever textos sobre eles, produzir saber científico, escolar, acadêmico sobre eles mesmos, é uma característica dos povos indígenas dos tempos atuais. Povos indígenas acessam a internet e não deixam de ser indígenas. Aqui a foto é de um povo caigangue, que é o povo que habita o sul do Brasil, que tem acesso à internet, são jovens como vocês, que estão aí conectados com o mesmo mundo, mas são indígenas, pertencem, né, a um costume, a uma cultura, a um modo de vida mais ancestral, sem deixar de estar conectados com a atualidade, não é? Então, acabou aquela ideia de que todo povo indígena vive um tempo atrasado, que todo povo indígena não veste roupas, principalmente roupas fabricadas industrialmente, né, vendidas em lojas de departamentos. Isso é uma ilusão, gente. Os povos indígenas estão cada vez mais conectados, estão cada vez mais necessitados de estarem conectados, em contato com os avanços, não é? Nós vimos que povos indígenas sofreram muito com a pandemia do Covid-19, porque eles estão em contato constante com os povos brancos, que é como eles conhecem, digamos, nós, né? Apesar de nós não sermos todos brancos, né? Termos miscigenação, sermos brancos, termos a pele preta também, podemos ter descendência indígena. Aquele que mora na cidade geralmente é o branco, aquele que mora na aldeia é o indígena. Então eles fazem essa distinção e eles transitam esses dois mundos. Passam tempo na cidade, na capital, passam tempo na aldeia deles e não deixam de ser indígenas também só porque estão usando tecnologias. Aldeias indígenas hoje têm internet, aldeias indígenas hoje têm uso de fotografias, aldeias indígenas hoje têm remédios, têm hospitais, têm centros de saúde, têm escolas, têm museus, enfim. Aldeias indígenas hoje estão conectadas. E os povos indígenas lutam pelos seus direitos também. Não é? Um direito adquirido foi a Lei 11.645 de 2008, que é a lei que torna obrigatório o estudo dos povos indígenas do Brasil nas disciplinas de história, nas disciplinas de geografia, português, matemática, enfim. É obrigatório, então, nós termos conhecimento de como esses povos indígenas foram e são hoje organizados no nosso território brasileiro. Essa lei ela garante o acesso a tanto pessoas brancas quanto povos indígenas ao conhecimento acerca deles mesmos. Então a gente não pode apagá-los simplesmente da nossa história. Eles não deixaram de existir no Brasil. Eles eram em muito maior número quando o europeu chegou, mas hoje eles ainda assim existem, têm sua própria forma de viver e nem por isso eles deixaram de estar conectados, tá bom? Hoje, a maior luta dos povos indígenas é o direito à posse da terra. Existe uma legislação própria para a demarcação de terras indígenas, que o governo estabelece o limite territorial onde vai ser a terra de um grupo indígena para que ele tenha ali o direito a organizar aquela terra da forma como ele bem entender, aplicar ali os seus costumes, aplicar seu modo de vida, tirar dali o seu sustento, plantar o seu alimento, utilizar as medicinas que ali se encontram, enfim, organizar a sua aldeia e ter direito àquele pedaço de terra sem que outra nação invada, sem que pessoas, empresários vão lá e explorem aquela terra. Então, grande parte hoje da luta dos indígenas é pelo direito à posse da terra e pelo direito da autodeterminação. Para ser indígena hoje, uma pessoa tem que se declarar indígena e apresentar que ela pertence a uma tradição de um povo. Ela tem que provar que ela pertence a um grupo indígena. Então, todos os dias, todos os anos, grupos indígenas estão se organizando para ter a sua autodeterminação, se declararem indígenas e dessa forma poderem viver como indígenas. Então eu trouxe fotos de duas lideranças importantíssimas hoje que vocês com certeza devem ter visto no jornal. Sônia Guajajara, que é hoje uma parlamentar, é uma deputada,
e o cacique Raoni, que é o líder da Associação dos Povos Indígenas do Brasil, que são organizações que juntam diversos povos indígenas de diferentes etnias e que vão pleitear seus direitos junto ao Congresso Nacional, junto à União das Nações Unidas, né, a Organização das Nações Unidas, junto a organismos internacionais pelo direito à posse da terra, à preservação do seu modo de vida, ao direito de se declarar indígena, ao direito de não ter suas terras saqueadas, roubadas, de não ter suas terras desmatadas, utilizadas para exploração de minérios e de riquezas naturais. Povos indígenas eles têm o direito de serem autodeterminados. Existe muito comum a acusação de que povos indígenas vendem madeira da floresta. Isso é uma acusação inverídica acerca dos povos indígenas. Os povos indígenas eles têm sim direito de se autodeterminarem, de usarem a terra que é deles de direito da forma para que eles mantenham a tradição de vida deles. Então, a gente pegou aqui nessa atividade um apanhado geral dos povos indígenas desde o ano de 1500 até a atualidade. Então, vocês vão fazer para a minha página 64, a página 65 e a página 66 como resultado dessa aula. Qualquer dúvida, vocês vão enviar através do aplicativo Clipe Escola, falar comigo, eu vou responder e vou passar o visto aí na atividade que vocês me entregarem, tá bom? Fiquem com Deus, a nossa aula termina por aqui. Espero que tenham gostado muito de entender melhor. Qualquer dúvida, qualquer discussão que queiram entrar, me procurem através do aplicativo Clipe Escola. Terei o maior prazer de responder vocês, que a gente continue construindo esse conhecimento para um Brasil mais igualitário, menos preconceituoso, mais inclusivo, ok? Vou ficando por aqui, desejando que estejam com saúde. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até a próxima aula.